Guerreiro, deixe a sua Bíblia aberta, e orando ao Senhor e pedindo a Ele uma palavra para a igreja. Deus falou comigo a respeito do profeta Daniel. Quero trazer um abraço para essa igreja do meu pastor, o pastor César Carreira, e saudar esta igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Daniel, capítulo 1. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Júlia, que é minha companheira, amiga, irmã em Cristo. Amém. E tem me acompanhado em muitos lugares, da mesma forma que o Senhor tem me dado o privilégio e a honra de acompanhá-la também. Seja que o Senhor nos dá a oportunidade de ministrar a sua palavra. Agradecer às irmãs que aprendem a amar, todas daqui. Cada uma de vocês eu quero agradecer e louvar a Deus, porque tem irmãos que eles nascem na caminhada, mas tem muitos que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 17:17: em todo tempo amo um amigo, e lá na tua angústia vai nascer um amigo. E tem aqueles que parece que quando lhe abraça ele coloca nos braços. Parece que quando se encosta em você, chega junto com o Espírito Santo de Deus, e é um consolo que você não tem como explicar. Porque é Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a linguagem dos caldeus. Esse foi o texto que Deus me deu como base de Daniel, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar comigo e com você nesta tarde. E assim como Daniel, eu e você possa tomar a posição de tomar algumas atitudes em nossa vida, algumas coisas que Deus já tem cobrado a gente e a gente ainda não tem feito. Que a partir dessa tarde eu e você possa compreender que quando Deus diz faça é para fazer, quando Deus diz fale é para falar, quando Deus diz diga é para dizer, quando Deus disser desce é para descer, quando Deus disser cessa as lágrimas é para cessar, porque quando Deus fala e você se destina a fazer, Ele faz comigo e com você como fez com Daniel. Aleluia! Esta é a minha oração. Pode acertar e não feche a palavra, porque nós vamos ainda ver os outros textos. Eu quero falar de Daniel, um homem que todo mundo conhece pelos 21 dias de oração, um homem que todo mundo conhece pela cova dos leões, um homem que todo mundo conhece pela sabedoria dele e pelo tempo que ele passou durante alguns reis. Eu quero falar sobre Daniel, que a Bíblia diz que este homem, ele era da linhagem de Judá, era da linhagem nobre, não era velho, não tinha mais de 30 anos, não sei a idade dele, mas sei que ele era jovem. E era um jovem, como diz o versículo 4 que nós lemos aqui, esse jovem não tinha defeito, esse jovem era de boa aparência, esse jovem era instruído em toda a sabedoria, ele era douto em ciência, ele era versado em conhecimento, que fosse competente ele era, e tudo isso ele tinha que ter, não para assistir ou adorar o Deus Todo-Poderoso, como ele fazia lá em Judá, mas ele tinha que ter essas características para ele poder trabalhar lá no palácio do rei Nabucodonosor, um homem que Deus havia levantado para poder levar cativo o povo de Deus que estava em desobediência. Quando o povo de Deus entra em desobediência, Deus levanta uma pessoa, Deus levanta uma prova, Deus levanta um problema para poder afligir o povo, para o povo poder lembrar quem é Deus e o que Deus tem na minha vida e na sua vida. Se você está na desobediência e está passando na prova, entre em obediência e saia da prova. Em contrapartida, também há momentos em que alguém entra na prova sem dever. Tem um exemplo de Jó, só porque o diabo chegou à presença de Deus e disse: olha, Deus diz para o diabo: tu estás vendo meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim, se
boa aparência, um homem inteligente, um homem sábio, um homem conhecido, um homem conhecedor. E esse homem foi levado cativo de Judá para a Babilônia. A Bíblia relata que quando chega na Babilônia, já que ele tinha sido escolhido, foi dito a ele algumas coisas, como é dito a mim e a você. E a palavra do Senhor vai dizendo que o rei Nabucodonosor disse a Aspenaz, um dos chefes dos eunucos, e disse a ele: olha, todos os jovens que tu trouxeste para o palácio aqui vão me servir, mas para poder me servir tem que ter um preparo de 3 anos. São 3 anos sendo preparados para servir ao rei do mundo, para servir ao rei Nabucodonosor, um ímpio, mas um ímpio que Deus tinha levantado para poder ensinar o povo de Deus a ser verdadeiramente crente. Vai, Daniel. E a Bíblia diz que o rei determina a porção, a alimentação, a forma de entrar, a forma de sair, a forma de vestir, o que comer, o que beber, tudo combinado só para que ele pudesse servir ao homem. E às vezes eu e você não quer se preparar para servir a Deus. Quem somos nós? Tem que ter preparo para resplandecer a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. E aí Daniel conhecia a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Daniel escuta o que Aspenaz está dizendo para ele, de tudo que ele tinha que comer, ele lembra da lei lá em Levíticos, que dizia que eles não podiam, o povo de Deus, não podiam se alimentar de coisas sacrificadas a ídolos. E Daniel toma uma posição. Primeira posição de Daniel. Ele decide não se contaminar. É interessante porque Daniel era cativo, ele podia comer, e ele podia dizer a Deus: olha Deus, eu vou fazer o quê? Tu permitisse que eu estivesse na escravidão, tu permitisse que eu fosse trazido para cá, então eu vou comer. Ele não podia ter dito isso? Quantas vezes a gente não diz isso para Deus? Ah Deus, mas eu fiz isso, ah Deus, mas eu vou fazer isso por causa disso. Ei, Deus conhece o nosso interior. Ao invés de Daniel dizer isso, Daniel simplesmente colocou no coração dele não se contaminar. Toma ele essa decisão, compartilha com os 3 amigos e ele vai fazer a petição dele. E a petição dele está no versículo 8 e 9 do capítulo 1. Leia comigo, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus, a quem foi que ele fez o pedido? Ao chefe dos eunucos. O versículo 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha a decisão de Daniel. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com os pratos que o diabo bota na minha e na tua frente, não se contaminar com as facilidades deste mundo, não se contaminar com aquilo que desagrada ao Senhor. Veja que interessante. Daniel decidiu isso e foi pedir a pessoa que poderia ajudar. E aí, o chefe dos eunucos, que era ímpio, que não conhecia o Deus de Daniel, simplesmente Deus tocou no coração deste homem para dar favor a Daniel. Quantas vezes nós passamos por situações que o ímpio nos abençoa e nós não entendemos? Quantas vezes um crente que está do nosso lado muitas vezes não faz nada por a gente, mas o ímpio faz? Ei, o Deus que move o coração do crente é o Deus que também trabalha no coração do ímpio. Aleluia. Não tem diferença. Desse Deus não. Tem diferença entre o ímpio e o não ímpio. Mas com esse Deus não. Quando ele quer
Daniel continua sendo íntegro, continua sendo uma pessoa de caráter, não só diante de Aspenaz, não só diante de Nabucodonosor, não só diante de todos os outros jovens que estavam lá sendo instruídos, porque eram 3 anos de preparo, não eram 3 dias não. Quantas vezes a gente olha uma horinha, meia horinha e acha que está pronto para fazer o que Deus mandou fazer, engano seu. É você orando meia hora e o diabo 24 tentando te derrubar. É você jejuando meio-dia e o diabo 24 horas querendo te passar a rasteira. É tu buscando a Deus 20 minutos por dia e o diabo 24 horas querendo te distanciar desse Deus. Só que ainda tinha uma questão aí. Daniel já tinha recebido o favor de Aspenaz, de não comer as coisas que o rei havia dado. Porém, ele ainda tinha que se apresentar diante do rei. Ele ainda tinha que ser mostrado ao rei. E o rei tinha que ver nele a coisa correta. Porque já que ele não estava comendo aquilo que era para ele comer junto com os outros jovens, subentendia eu e você que ele estaria magro. Já que ele não estava comendo as guloseimas do reino, as iguarias do reino, tomando o vinho lá do reino, eu imaginaria que ele estaria mais magro, definhado, amarelo, pálido, seja lá como fosse. Mas a Bíblia diz que Deus fez, tocou no coração do chefe dos eunucos e aceitou o pedido de Daniel. E lá na frente, no capítulo 1, versículo 15 e 17, leia comigo. Depois que Daniel fez aquele teste de não se contaminar com as iguarias do rei, diz assim a palavra do Senhor: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias definitivamente, o vinho que deviam beber, e dava a eles legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Você quer algo diferente da parte de Deus na tua vida? Você quer algo que o mundo possa olhar e dizer: eis aí uma mulher de Deus, eis aí um homem de Deus? Você quer algo que Deus não tem mais dado a ninguém que você conhece? Tome decisão. Se decida a ter uma intimidade diferenciada com Deus. Tome decisão de dizer: Deus, eu não quero me contaminar com as porcarias que passam na televisão. Eu não quero me contaminar com as conversas que me desagradam. Eu não quero contaminar os meus pensamentos com as músicas que não te adoram e não te exaltam. Eu quero me dedicar a ti, a buscar a tua presença, porque a Bíblia diz que o Deus que deu a Daniel é o Deus que dá a mim, é o Deus que dá a você, é o Deus que pode transformar a minha e a tua aparência, para que o mundo olhe e diga assim: como ela está diferente, como ele está diferente, como é diferente a vida, a face, a expressão daquele que serve a Deus. Deus deu a Daniel, deu a Sadraque, Mesaque e Abednego, deu sabedoria. Você olha para alguém e você diz assim: o irmão fulano, ele é tão sábio, a irmã fulana, ela é tão sábia. Ele e ela não são não, mas é o Deus que está na vida dele e quem está na vida dela, que dá a ele e a ela a sabedoria que ele e ela precisa para poder fazer o que ele quer. Ele dá a você também. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria peça a Deus, que ele dá e não passa o rosto. É só pedir: Deus, eu quero. Deus, eu quero. Deus, eu quero ser diferente na tua casa. Deus, eu quero, quando eu ler a tua palavra, o teu Espírito Santo fale comigo. Deus, eu quero que no dia que eu estiver louvando, a tua graça adentre a igreja, toque nas vidas e haja transformação em meio ao louvor. Deus, eu quero que na hora que eu estiver limpando a igreja, aquelas pessoas que passem sintam algo diferente, porque a obra do Senhor vai além do que o que você vê. Deus dá. É mesmo assim. 3 anos Daniel se preparando para servir ao homem. Não foi para servir a Deus não, viu?
anos se preparando para se apresentar diante da presença de Nabucodonosor. Quanto tempo você está se preparando para fazer a obra do Senhor? Quantos minutos por dia eu gasto, você gasta para poder buscar a Deus? Ou é só dobrar os joelhos? Quando dobra, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, amém. Vira para cá, vai dormir. Ou então na cama mesmo, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu és meu pai, eu estou meu amigo, muito obrigado pelo livramento, amém. Qual o tempo que nós temos gastado para estar em intimidade com Deus? Quanto tempo eu e você gastam? Veja, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O dízimo é 10%. Você ganha R$100, R$10 você deixa na casa do Senhor. Não é assim? Se você tivesse que dar a Deus 10% do seu dia, quantas horas você teria que dar? 2h40. Você tem dado 10% do seu tempo para o Senhor? Eu tenho dado 10% do meu tempo para o Senhor. Eu não, no meu trabalho mas a novela é 1 hora, o filme é 2h30, o futebol é 1h30, o jornal é 30 minutos. Mas a conversa ali na esquina é 20 minutos, é muito bom, certo? Eu não estou condenando nada disso. Eu estou perguntando a você e a mim, porque eu também me pego. Eu tenho dado do meu tempo para o Senhor. Como tem sido o meu tempo, a minha dedicação, o meu esforço na obra do Senhor para fazer aquilo que Ele quer que eu faça? A Bíblia diz que Daniel propôs o coração dele. A Bíblia diz que esse homem chamado Daniel, ele orava a Deus. A Bíblia não diz quanto tempo, mas diz que 3 vezes por dia. Subentende que ele orava antes do café da manhã, antes do almoço e antes da janta. Ou depois do café da manhã, depois do almoço, ou quando fosse dormir. Eu sei que eram 3 vezes. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que eram 3 vezes. 3 vezes. E Daniel não assistia no templo do Senhor. Daniel assistia a um homem Nabucodonosor, mas havia um preparo. Só que Deus honra aquele que se prepara. É fácil de ver isso. Se tem alguém estudando, se preparando para um concurso, quem é que vai passar? Não é quem se dedicou mais para fazer o concurso? Se tem alguém para passar numa prova de escola, de faculdade, quem é que vai passar na frente? É quem tirou 5 minutos ou quem se dedicou àquilo que queria? Por que é que a gente não se dedica a Deus? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é tão bom, que Ele olha para mim e para você e Ele diz assim: olha, eu te dou livre-arbítrio, a escolha é tua. Tu fazes se tu quiseres. Se tu não quiser, tu não vai perder tua salvação por conta disso. Mas eu também quero dizer a você: quem se destina a fazer, resplandece a glória dele de longe. Aleluia. De longe as pessoas veem como é. De longe. Dê uma puladinha aí para o capítulo 2. Aquele que se destina a fazer a vontade do Senhor, quando faz o que tem que ser feito, quando busca, quando se dedica, ele é reconhecido por pessoas grandes, por pessoas pequenas, por quem tem posição e por quem não tem posição. Capítulo 2, versículo 46 e 47. Então o rei Nabucodonosor se inclinou. O rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante quem, igreja? Daniel. Mas quem era Daniel? Quem era o rei? Não era Nabucodonosor? Daniel era quem? Era um vassalo, servo, escravo. E como um rei, o grande vai se dobrar, se prostrar diante de um escravo? Pode. Se Deus for na vida do escravo, Ele faz toda uma nação se dobrar diante dele. Foi assim, José? Todo o Egito prostrado diante da sabedoria que Deus tinha dado a José. E ordenou que ele fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, versículo 47 do capítulo 2: certamente o vosso Deus é o Deus
rei Nabucodonosor. E ninguém pôde interpretar o sonho, só Daniel. Olha, Deus dá coisas na vida daqueles que lhe servem. Deus coloca situações na vida daqueles que lhe servem, para poder você, preparado como servo do Senhor, fazer a diferença na situação. Tem pessoas que chegam ao nosso redor ímpios, em situações que dizem assim, eu não sei o que fazer. E às vezes Deus só quer que você diga assim, olha a Deus que Ele faz. E a gente não diz. A gente escuta, mas não diz. Às vezes Deus só está esperando que a gente faça assim, vamos, eu vou orar por você, venha cá. Aleluia. E a gente não faz. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente não está preparado para fazer. Até vontade vem, mas a gente tem vergonha. Até vontade vem, mas a gente recua. Ah, mas é meu patrão. Ah, mas é minha patroa. Ah, mas é fulano assim. Quem era Nabucodonosor e quem era Daniel? Nabucodonosor era rei. Você sabe o que é um rei? Que mandava em tudo. É hoje eu para Dilma. Qual é a moral humanamente falando que eu teria para dar conselho a Dilma? Humanamente falando nenhuma, mas quando Deus quer, Deus faz. Daniel e Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho. Ninguém interpretou e Deus deu a interpretação a Daniel. Porque Daniel buscava a Deus 3 vezes por dia, de manhã, no meu dia, eu deduzo, eu imagino, e à noite. E quando Daniel apresenta-se à presença de Nabucodonosor, ele revela o sonho. Nabucodonosor pode fazer o que se não dizer realmente, Daniel, tu é o cara. Tu és aquele que tudo sabe, tu és aquele que tudo conhece. Mas ainda vou te dizer uma coisa, Daniel, porque a Bíblia diz que primeiro ele se prostra diante de Daniel e depois ele diz, o teu Deus é o Deus dos deuses, o teu Deus é o Deus dos reis, o teu Deus é o Todo-Poderoso. Um ímpio dizendo isso para um crente. Você pode ter uma vida com Deus para que o ímpio diga a mesma coisa para você. Você pode ensinar ao ímpio sem precisar maltratá-lo ou machucá-lo. As suas atitudes, as suas palavras, as suas ações podem ensinar ao ímpio de uma forma que o ímpio jamais imaginou de aprender de você. E aí, a atitude de Daniel não se contaminar fez com que até o rei se prostrasse diante dele. E é interessante, Deus, que o mundo olha para a gente e diz que a gente é diferente. Mas ele gosta de propagar os nossos erros. Aquilo que a gente faz de bom, ele só fica guardado para ele. Mas o que faz de errado, quando a gente erra, ele sabe apontar e dizer, não é o crime. Quando Deus chama um filho dele, independente da situação, porque Daniel é escravo, você não é escravo, você é livre. Eu não sou escravo, eu sou livre. O que eu e você precisa é fazer a mesma coisa que fez Daniel, não se contaminar. Amém. Fazer a diferença. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque na hora que o diabo se levantar, o próprio Deus faz ele cair por terra. Aleluia. O próprio Deus responde por você. Amém. E o inimigo fecha a boca, de boquinha fechadinha, como ficou os leões quando Daniel chegou na terra. Pule para o capítulo 5 do livro de Daniel. Aleluia. Quando Daniel foi para a Babilônia, Daniel foi no reinado de Nabucodonosor. A gente sabe que quando muda de um prefeito para outro prefeito, muda todo o secretariado, não é assim? Muda gestor, muda secretário, muda tudo. Quando entra um presidente, sai um outro presidente, muda todos os ministros. Muda porque ele tem que ter ao lado dele pessoas de confiança. Pessoas que
que ele saiba que vai dançar como ele quer que dance. Leia comigo o que está no capítulo 5, versículo do 10 ao 14. A rainha mãe, a esposa de Nabucodonosor, que já não estava mais vivo, certo? A rainha mãe era a mãe do rei Belsazar, já não era mais Nabucodonosor, era outro rei. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, veja, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, que era Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste homem, Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então, aquele mesmo Daniel que se decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, aquele mesmo Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: olha, o que é que o ímpio está perguntando para o crente? És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer, olha o que o ímpio estava dizendo ao crente, tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Daniel, Glória a Deus. serviu ao reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu. Entrou outro rei, Belsazar. Belsazar reinando, passa por uma outra experiência. Deus vai, deixa aparecer uma mão escrevendo na parede, Mené, Mené, Tekel, Passim, e ninguém conseguiu interpretar. Veja como Deus trabalha. Deus permite coisas na vida daqueles que estão do teu lado, que é para aquelas pessoas verem quem é o teu Deus. Agora você e eu temos que estar preparados para poder responder conforme Deus quer. Entra Daniel à presença do segundo rei, Belsazar. Oi, Deus. Como está o teu preparo para fazer a obra de Deus? Como você está? Se aparecer um demoniado aqui, você pode ir expulsar o demônio da vida desse demoniado? Ou você vai ficar só olhando e vai ver alguém indo no teu lugar? Se alguém disser: olha, vamos fazer uma oração ali pela irmã, e ela está precisando, e ela crê que a pessoa que for orar vai trazer a cura para ela, você vai convicto de que você vai orar e Deus vai curar aquela vida? Quando o ímpio te chama, como é que você tem respondido a ele? Mais uma vez, a Bíblia diz que Daniel engrandece o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Com tudo isso, com todas essas obras que Daniel fez, Deus, que é santo e soberano, e aqui eu quero já praticamente ficar a mensagem, mas te dando a essência do que Deus falou comigo, decidindo não se contaminar, decidindo ser diferente, orar, jejuar, buscar, se dedicar. Alguém se levanta contra Daniel e procura na vida de Daniel um erro. Um erro. É assim que o inimigo faz na minha tua vida. Procura um erro na tua vida para te humilhar, para te caluniar, para te afligir, para te destruir, para te colocar no chão. Um erro ele procura. A Bíblia diz que o diabo anda em nosso derredor como um leão, buscando nos tragar. Mas o Senhor é um leão da tribo de Judá, anda ao nosso derredor, caminhando ao nosso redor, cuidando de mim e de você.
vida de Daniel? Vamos? Tem pessoas procurando erro na tua vida. Tem pessoas procurando falhas em mim e em você. Para mostrar a mim e a você. Para avisar em mim e você. Para apontar e dizer: e é porque é crente. Eu e você tem que estar vigilante. Para que o diabo não tenha do que nos acusar. Aleluia. A Bíblia diz que os governadores, já em outro reinado, que já não era mais Nabucodonosor, já não era Belsazar, agora era o rei Dário. Terceiro rei, Daniel lá de pé, porque Deus era na vida de Daniel. Entrou o rei, saiu o rei, entrou o rei, saiu o rei, Daniel lá. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem trabalho na vida do crente, Deus tem projeto na vida do crente, e o crente, quando está destinado a fazer a vontade de Deus, entra um, sai um, entra 10, sai 10, e o crente está lá, de pé, dizendo o que Deus sabe, o que Deus faz. E se levantaram os governadores das províncias: vamos acabar com esse Daniel, ninguém mais suporta o que Daniel faz. Todas as vezes o rei quer apontar algo, Daniel ora lá, Deus revela: vamos acabar com a vida de Daniel. Ele que disse que o diabo pode acabar com a tua vida e com a minha? Quem foi que disse? Quem foi que disse que ele pode tocar em você e em mim? Quem disse? Pode não! Ele não pode tocar em você, ele pode rugir, ele pode querer lhe tragar, mas ele é banguelo. Ele pode querer lhe pisar, mas ele só pisa se você se baixar, porque se você olhar para ele, você peita ele, ele fica calado. Porque ele vive como um leão, mas o meu Deus, o teu Deus é um leão da tribo de Judá. Se levantaram os governadores das províncias: vamos destruir Daniel, ninguém aguenta mais Daniel. Ô Daniel, está todo mundo na prova, está Daniel de joelho orando, está todo mundo na prova, está Daniel de joelho orando, está todo mundo na prova, está Daniel de joelhos orando. Aleluia. Eita Deus. Vamos enganar o rei? Olha, rei, vamos fazer esse negócio tanto de tu, rei. Tu és uma bênção, rei. Vamos fazer um edito: ninguém aqui nessas províncias, sob o teu domínio, pode orar a ninguém senão a tu. Pode pedir nada a ninguém senão a tu. Por quê? Porque procuraram em toda a vida de Daniel e não acharam ele. Não acharam pecado, não acharam falha, não acharam mentira, não acharam calúnia, não acharam fofoca, não acharam traição, não acharam nada. Vai fazer o que contra esse homem que é íntegro, é reto, serve a Deus, o homem é certo? Fazer o quê? Então a gente vai armar para cima dele, vamos armar. Qual foi a armação? Tem uma coisa que Daniel nunca abriu mão: a presença do Senhor. Não abra mão da casa do Senhor. Não abra mão da presença do Senhor. Não abra mão dos seus momentos de oração. Não abra mão dos seus momentos de intimidade. Porque quando o diabo se levantar, vão ser esses momentos que Deus vai se levantar para te defender. Aleluia. Foi feito o edito: destrói Daniel. Ninguém pode se prostrar diante de nada e de ninguém senão diante do rei. Ok, edito assinado, selado com um anel real. Naquela época que o rei dissesse era prego batido em ponta virada. Acabou. Encontrar Daniel errando. Olha, qual foi o erro de Daniel, igreja? Ele estava orando a Jesus. Qual foi o erro de Daniel, igreja? Ele estava buscando ao Senhor. Qual foi o erro de Daniel? Ele estava adorando ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso, porque ele sabia que em qualquer situação que ele entrasse, só esse poderia ser por ele. E é interessante achar Daniel errado. Olha o erro de Daniel. Qual é o erro que as pessoas encontram em você? Porque você está todo mundo na igreja, esse aí é o erro que as pessoas estão encontrando em você. Deixa eu falar. Qual é o erro? É que você bota o louvor e você adora o Senhor. Deixa eu falar. Qual é o erro? É porque tem dias que você não quer comer porque está jejuando. Deixa eu falar. Você está fazendo para quem não é para Deus? Como Daniel, Deus vai livrar você de toda e qualquer situação. Pega Daniel, lança Daniel na cova dos leões. Naquele dia. Deus lindo. Você está pensando que aquele que trama contra você tem sono de paz? Você está pensando que aquele que quer destruir dorme em paz? Dorme não.
Não fique em paz, não dorme em paz, não tem paz. Pode não dizer para você que não tem capacidade nem coragem, mas não tem paz. Porque aquele que se levanta contra o ungido de Deus, a paz não está perto dele, não. A Bíblia diz que o rei não tinha nada a ver com a armação, mas assinou o edito. Naquela noite a Bíblia diz que o rei não dormiu. O rei não dormiu, o rei não quis música, o rei não quis comer, o rei não quis nada mais, ele só pensava em Daniel. Porque o Deus que Daniel servia, o Deus que você serve, é o Deus que domina o pensamento. Aquele que aflige a mim e a você, aflige porque não conhece o meu Deus, o teu Deus. Porque quem conhece o Deus que esta igreja serve, bota a minha mão. Não encosta, porque sabe que Ele é o Deus que cuida. É assim que eu creio. Foi Daniel para nós. Qual foi o erro de Daniel, igreja? Buscar a Deus. Lança Daniel na cova dos leões. E eu quero lhe perguntar qual é o leão que tem querido tragar a sua vida. Qual é o leão que tem querido destruir você? Ele fica de boca fechada, que Deus manda. Daniel está na cova. E o rei não dorme. E o rei não cochila. E o rei não come. E o rei não escuta música. Porque botou Daniel na cova. Amanheceu o dia. É interessante que a Bíblia diz que o choro durou uma noite. Pode durar uma noite. Mas a alegria foi no amanhecer. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor diz: eu quero que você vá para o capítulo 6 comigo. A partir do versículo 20, eu estou encerrando, que a hora está se passando, meu Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6 de Daniel, versículo 20 até o 28. Chegando-se ele, o rei da água à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha, Daniel, meu servo. Daniel, meu escravo. Daniel, meu vassalo. Mas ele diz: Daniel, servo do Deus vivo. Você não é servo do Deus vivo? Aleluia. Dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, não é de vez em quando não, viu? Não é só no domingo ou na segunda não, é continuamente serve. Tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente o meu Deus. Diga aí, batendo no seu peito: o meu Deus. Bate com forte: o meu Deus vai responder por mim, porque eu sirvo a Ele. O meu Deus vai responder por mim, porque eu sirvo ao Deus vivo. Aleluia, Jesus. Daniel diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência de Daniel. Também contra ti, ó rei, eu não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Só sirva a Deus. Só busque a Deus. Só adore a Deus. O teu inimigo, deixa que Deus resolva. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu, rei Dário, faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Este Deus, Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu
Deus. O teu Deus. O teu Deus só está esperando que você se torne um Daniel da vida. O teu Deus, o Deus de Daniel, está esperando os Daniéis da vida. Deus ainda revela sonhos, Deus ainda revela, Deus ainda dá, Deus exalta, Deus faz grande, Deus revela, Deus mostra. E Ele quer fazer isso na tua vida. Aleluia. Ele